essa terça-feira. Secretário Ezequiel, como é que o senhor avalia os números desta terça-feira? Boa tarde. 5 swabs coletados, então automaticamente se aumenta o número de suspeitos, 12 testes rápidos coletados e negativados, 2 casos recuperados, um suspeito confirmado municipal daí, né, e um suspeito confirmado importado, então 2, né, e 26 suspeitos descartados. Então aí fecha o cronograma do dia de hoje aí da unidade do SF4, desse monitoramento sendo feito. Nós tivemos, secretário, uma diminuição bem significativa nos casos de suspeitos, né? Nós estávamos ontem com 50 casos suspeitos e hoje 27. Eram muitos exames, aquilo que o senhor estava comentando ontem, alguns exames estavam demorando demais para vir o resultado. Exatamente. Nós estamos quase que fazendo na sua totalidade via município, sem depender do Estado, porque está ficando quase que inviável, né? A gente está tendo um aumento muito grande, não é essa a nossa proposta. Nossa proposta não é que os suspeitos se acumulem, mas sim que recebam o resultado de uma forma quase que imediata. A gente sabe que é impossível, mas de um dia para o outro, no máximo 2 dias, é um resultado considerado aceitável por nós, e que o paciente consiga seguir o seu plano de tratamento juntamente com o seu médico, né? Então esse é o nosso objetivo, o nosso foco. E essa demora do Estado faz com que a gente assuma o controle total da eficiência do serviço, né? Perfeito. Bem, nós temos também aquela pergunta tradicional de fazer ao senhor para saber a condição clínica desses pacientes que estão com o Covid ativo, no caso 8 no município e 3 importados, que estão em Tupã-Siretã, dá um total de 11. Também os 27 suspeitos e os 74 pacientes sintomáticos. Como é que está o quadro clínico? Algum necessitando de internamento ou um atendimento especial? Não, nenhum deles, né? Não temos pacientes internados, e os que estão sendo monitorados aí estão sendo monitorados, o resultado do monitoramento de hoje é que todos se encontram bem, né? Sem maiores preocupações, necessidade de internação, nem nada disso. Então, satisfatório, né? O resultado do monitoramento de hoje, sim. Perfeito, muito bom. Bem, é claro que continua a preocupação no sentido de que as pessoas evitem aglomeração, até porque nós estamos com o decreto da manhã de hoje, publicado pelo prefeito e pela Prefeitura de Tupã-Siretã, nós estamos com o regime, com o protocolo da bandeira laranja, mas numa região de bandeira vermelha. Isto exige uma atenção até maior na questão, inclusive, do deslocamento, ou não, secretário? Exatamente. Assim, o trabalho tem que ser conjunto, as medidas têm que ser conjunto, justamente para a gente nunca chegar a ter que voltar a ser uma bandeira vermelha, como foi o que a gente sentiu aqui, na verdade, foi as 2 semanas iniciais de pandemia, né? E depois disso nós não tivemos mais um fechamento maciço de atividades não essenciais. Então, é uma atividade, é um pensamento, é uma construção do coletivo, isso tudo, que vai levar ao resultado que vai permitir que a nossa economia sobreviva a isso, né? Então a gente vê aí região metropolitana do nosso estado fechando e negócios parando, né? Não é isso que a gente quer. Eu acho que se tem algum momento que todo mundo deve se abraçar para trabalhar junto com um propósito, só é agora, né? Então o foco tem que ser esse e o nosso pensamento tem que ser junto a esse. Porque mesmo na nossa região, outros municípios ficaram na bandeira vermelha, né? É verdade. Eu não sei se houve alguma alteração nos municípios, porque alguns tinham a condição 0-0, que era o caso do Tupã-Siretã, e alguns outros iam apresentar defesa, como é, por exemplo, Cruz Alta, né? Mas eu não sei se Cruz Alta manteve vermelho ou não, eu não tive essa informação. O senhor teve algum contato, secretário, nesse sentido? Eu posso especular a respeito, né? Porque sendo o município sede, automaticamente ele delimitaria, né, os outros municípios aí para uma eventual saída da região como um todo. Uhum. Eu acho que Cruz Alta não saiu, não. Eu vou pesquisar um pouquinho mais à noite aqui, mas as informações que eu tenho é que não. Perfeito. Bem, nós estamos com a mudança de clima que deve ocorrer agora nas próximas horas, né? A tendência é que tenhamos aí alguma chuva nessa noite e madrugada de amanhã, e principalmente uma queda muito acentuada na temperatura nas madrugadas nos próximos dias, inclusive prevendo em alguns pontos do Rio Grande do Sul neve, em outros pontos a chamada chuva gelada ou geada, né? Deveremos ter um retorno de um tempo mais agressivo, especialmente nas madrugadas.
Parece que isso tem sido o parâmetro, né, tem sido o que está dando as regras, digamos assim, para as síndromes gripais, porque diminuiu a agressividade do clima, diminuiu as síndromes gripais, aumentou também. Há uma preocupação, então, com o clima nas próximas horas também, secretário? Assim, Miguel. A gente tem essa preocupação, lógico, com as síndromes gripais relacionadas ao clima, é muito forte isso, porque aumenta a procura por atendimento em saúde, mas a gente também sente que ele freia um pouco a propagação do vírus. Por quê? Não uma questão medicinal, o secretário está tentando visualizar a questão de como é que o vírus se propaga, não, nada disso, mas por questão de hábitos das pessoas mesmo. Se a gente tivesse tido um clima mais agressivo, talvez no final de semana, algumas aglomerações talvez não tivessem ocorrido, né? Então, são esses os pensamentos que a gente tem que ter também, né? Não é de tudo ruim um clima mais gelado, não. Né? É lógico, aumenta o nosso serviço por um lado, mas também, no fundo, tranquiliza porque as pessoas não estão entrando tão em contato e realizando aglomerações. Então, tem esses dois lados da moeda aí para os próximos dias. Né? Perfeito. Eu acabei de acessar aqui o site de distanciamento controlado do Governo do Estado, e Cruz Alta continua pelo site do Governo do Estado com bandeira vermelha, risco alto. Né? Acho que não houve mudança, é o que está oficialmente no site do Estado nesse momento. E aquela preocupação que o senhor falava, no sentido que as pessoas consigamos manter essa condição de Tupanciretã, mesmo estando na região de bandeira vermelha, estar no protocolo de bandeira laranja. Né? Bom, vamos torcer para que o quadro mantenha-se estável assim, e é claro que a gente fica na expectativa de novas informações, no sentido de que especialmente os suspeitos aí sejam descartados e os pacientes sintomáticos com síndrome gripal se recuperem sem ter maior consequência, e as que estão com Covid ativo, então, que tenham a sua pronta recuperação. E, como o senhor colocou, nenhuma delas exigindo a maior cuidado a ponto de ter internação hospitalar ou algum atendimento diferenciado, mas a gente torce para que isso assim prossiga. Secretário, mais algum detalhe que gostaria de colocar em nome da Municipalidade da Saúde Pública de Tupanciretã com relação à Covid ou outro aspecto que o senhor julga importante, por favor, fique à vontade. Só deixar um recado, Miguel, primeiramente agradecer a ti e aos meios de comunicação da nossa cidade, né, e relembrar as pessoas que hoje nós estamos de comércio aberto. São por escolhas, são por fatores que determinaram que isso acontecesse. Tá? A nossa região não está, né? Em suma, ela não está. Então, a gente precisa focar junto. Eu sei e entendo que esse negócio de ficar em casa o tempo inteiro, ele esgota, ele cansa todos nós, mas é um momento totalmente atípico na história que a gente está passando. Né? Então, talvez em vida a gente não haver uma condição novamente que nem essa, só que a gente precisa pensar no futuro pós-pandemia. Isso parte por escolhas, e é importante que a gente permaneça em isolamento e que a gente faça boas escolhas para permanecer de comércio aberto, economia girando, enfim, né? No comércio, nossos pais, nossos tios, nossos vizinhos, nossos amigos. Então, a escolha está aí para todo mundo, e a nossa recomendação é essa, tá? Evite aglomerações, o uso de máscara é obrigatório em Tupanciretã, né? E vamos fazer dessa uma pandemia que a gente consiga sair da melhor maneira possível. Um forte abraço a todos, especialmente a ti, Miguel, e uma boa noite a todo mundo.